Olá, pessoal! Olha que aula linda que eu preparei para vocês hoje. Uma bolsa trapézio, super estilosa, vintage. E hoje essa bolsa aqui, ó, ela tem dois modelinhos que vocês vão poder optar no final. Ela no modelinho box ou nesse modelinho aqui trapézio, que é o modelinho final, tá? Então tem dois modelinhos aí para vocês escolherem. Uma bolsa fácil de fazer, uma bolsa super estilosa e uma bolsa que você vai vender muito, tá? Uma bolsa que dá pra vender muito. Uma bolsa que você faz rápida, que você consegue fazer uma grande quantidade, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever no canal, a ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos aqui. E seja muito bem-vindo ao Mari Francina Atelier. Vamos pra aula? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Atelier. Tô muito feliz de estar aqui trazendo mais uma peça maravilhosa para vocês. Hoje a gente vai aprender uma bolsa muito fácil, muito linda, que fica super estilosa. Você pode fazer para vender muito no seu ateliê, pode fazer para presentear alguém especial, pode fazer para você, porque é uma bolsa assim ótima para usar no dia a dia, super espaçosa, que fica muito linda, muito estilosa e muito fácil de fazer, tá? Então hoje a gente vai fazer bolsa trapézio. Vamos lá para os materiais. Nós vamos precisar de zíper medindo 42 centímetros, tá? Um zíper de 42 centímetros. Uma alça pronta de bolsa. Eu vou pegar esse aqui, ó. Uma alça de couro pronta, que a gente compra na internet. Super fácil de achar. Só você joga lá na barra de buscas e você vai encontrar a sua alcinha pronta, tá? Em um próximo vídeo, se vocês quiserem, eu ensino a fazer a alça de tecido, tá? Eu vou usar aqui uma rendinha, que eu quero fazer um detalhe aqui nessa bolsa, tá? Uma rendinha. Eu tô usando aqui dessa rendinha 1,20 m, tá? 1,20 m de uma rendinha, de uma renda que você acha bonita. Não pode ser uma renda muito grossa, tem que ser uma renda assim média pra pequenininha. Essa aqui, por exemplo, tem 3 centímetros, ó. Eu acho que esse é o máximo que dá pra colocar nessa bolsa, sabe? Na parte que a gente vai fazer o detalhe, esse é o máximo, eu acho, de largura que vai ficar bacana aqui. Então aqui, ó, vamos precisar de forro medindo 49 por 42. 49 por 42. Um cursor, que é pra passar, né, abrir e fechar o zíper. E a nossa peça principal, tecido principal que eu escolhi foi esse aqui, ó, de perfuminhos, tá? Vou usar esse tecido de perfuminhos. E aqui eu vou usar também uma manta para estruturar, né, que é para dar o formato de bolsa. Nós vamos usar aqui uma manta R2. Aí a manta R2, como eu já havia explicado para vocês no vídeo anterior, quem não viu o vídeo anterior, foi um sucesso, o vídeo da Necessaire Box, é bem parecido, dá uma olhada, você vai aprender também muito sobre costura criativa e sobre fazer bolsas necessárias, tá? Essa manta R2, a gente consegue colar dos dois lados. É uma manta que ela cola através de calor. Então aqui eu já vim, ó, com o tecido principal, no mesmo tamanho. Aqui, ó, eu tô com o tecido do mesmo tamanho, vou até medir de novo aqui pra vocês, é 50 por 42. Vocês podem cortar o tecido de forro do mesmo tamanho, tá? Porque a gente ainda vai refilar aqui. Então eu vim, colei o meu tecido principal, né? Passei o ferro, ele fica coladinho na manta. A gente vem e a gente vai trabalhar com essa parte aqui primeiro, tá? Então esses são os materiais que a gente vai precisar. E tesoura e máquina, é claro. Dá pra fazer na máquina doméstica, como tudo que eu ensino aqui pra vocês, dá pra gente fazer na doméstica, tá?
Então aqui, vou colocar de lado esses materiais. E a gente vai começar. Lembrando que na última aula a gente também aprendeu a passar viés, a colocar viés na peça. Então a gente vai fazer essa aqui com viés, tá? É muito parecido. Vou ensinar de novo pra vocês. Nós vamos dar acabamento por dentro com viés. Porque como eu disse pra vocês, o viés, ele vai deixar a sua peça com um outro aspecto, tá? Vai ficar muito mais bem estruturada, vai ficar muito mais bem acabada e mais bonita. Então aqui a gente vai começar fazendo uma costura toda a volta desse retângulo, tá? Que é pra segurar o tecido e a gente ficar mais seguro pra manusear, tá? Então a gente vem aqui, ó, sente o fim da peça, deixa um pé de máquina, que é essa distância aqui, ó, do fim do calcador até a peça, tá? Então aqui, ó, fim da peça, fim do calcador. Então aqui a gente usa um pé de máquina. Vamos fazer essa costura aqui reta, tá? Costura reta, bem simples. Vamos tentando aqui fazer bem retinho, com calma, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Pronto. Passada essa costura, a gente vem aqui e refila, corta em volta com a tesoura esse excesso de tecido que ficou e esse excesso de manta. Então, ok. Aqui a gente fez toda a volta. A gente vem aqui, ó, e dobra a peça pra ver se ela tá certinha dos dois lados, se ela se encontra dos dois lados, tá? Essa é a medida que a gente vai ver se a peça ficou bem certinha. Então, ok, com a peça estruturada e costurada em volta, a gente vai fazer um quilting livre, tá? Vamos passar umas costuras assim sobre a peça, como eu fiz na aula anterior da Necessaire Box, que a gente vai fazer umas ondinhas se encontrando para formar um desenho e para fixar esse tecido na manta. Então, a gente vem aqui, ó, começa a costura e vai virando a peça e formando esse desenho, tá? E quando a gente começar a próxima aqui, a gente vai encontrar o desenho, tá? Aí ele vai vir assim e vai se encontrando. Pode ter certeza que vai dar certo, é super fácil, super tranquilo de fazer. Só vocês irem com calma. Então aqui, ó, olha como fica. Ficam umas ondinhas, ó, na peça. Fica linda, fica super bem estruturadinha, tá? E é fácil de fazer, então todo mundo aí vai conseguir fazer, tá? Vai devagar, vai costurando devagar, vai tentando fazer as ondinhas, uma encontrando a outra e vai dar certinho. Então aqui, ó, a gente vai começar com os materiais. A gente já tem a nossa peça principal pronta. E aí a gente vai vir agora e colocar o nosso zíper. Então a gente vem aqui, ó, destaca o zíper. Eu vou fazer a troca do meu calcador, né, a minha máquina. Eu tenho que fazer essa troca de calcador, porque eu não gosto desse calcador aqui pra colocar zíper. Então eu vou fazer a troca. Se você tiver na doméstica, você faz a sua troca aí também, se você preferir, né? Tem gente que não prefere. Então aqui eu vou guardar esse calcador e vou colocar o de zíper. Calcador de zíper é ótimo. O zíper sai bem certinho e fica muito mais fácil de fazer, tá? De aplicar. Ok. Então, como eu expliquei na aula passada, o zíper funciona da seguinte forma. Tem um lado que ele é mais retinho e tem um lado que tem uma protuberância mais alta, que são desses dentinhos. A gente vai posicionar da seguinte maneira. Essa sainha pro lado de fora da peça, né? Os dentinhos virados para baixo, né? A protuberância mais altinha dos dentinhos para baixo e com a sainha para fora, para a parte menor da peça, para a parte que acabou. Então
Então a gente vai aqui, ó, deixar ele rente com essa parte aqui, que é o fim da peça, bem rente. Se você quiser, você pode adicionar aqui, ó, alguns grampinhos ou uns alfinetes. Pode colocar uns alfinetezinhos aqui também, tá? Pra segurar a peça, pra você ir fazendo e ele não sair do lugar. Quem já tem prática, pode fazer no automático, tá? Sem precisar dos grampinhos. Isso tudo é prática, tá? Eu também fazia com grampinhos, fazia com alfinete, fazia com tudo que precisasse. É assim, a gente no início precisa de mais ajuda e os alfinetes ajudam muito, 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 tá? Então aqui, ó, eu seguro, posiciono ele e vou passar a costura. Vai devagarzinho, não precisa ir de uma vez, tá? Por partes. Pronto. Um lado eu fiz, o outro lado do mesmo jeito. Zíper altinho pro lado de baixo e a sainha pro lado de fora. Ok. Então assim fica a peça, ó, com os dois zíperes. E aí a gente vai vir aqui com o nosso forro e a gente vai pegar aqui, ó, a parte principal do forro, porque tem a parte dele que é o avesso. A parte principal a gente vai sobrepor a nossa peça no tecido, tá? Ó, o tecido tá aqui, a gente vai vir por cima, vai ser frente com frente de tecido e forro. E a gente pega e vira ele assim ao contrário, ó. Vira aqui pro lado da manta. Então aqui, ó, meu forro vai estar por baixo. E a gente vai vir aqui, ó, por esse lado da manta. E a gente vai usar essa costura aqui do zíper como um guia pra gente pregar esse forro na bolsa. Então a gente vai vir aqui, ó, por cima mesmo da costura que a gente fez, que a gente pregou o nosso zíper. E a gente vai passar pregando o nosso forro. Ok, de um lado foi super prático, gente. Usando essa costura como guia fica muito fácil, tá? Por isso que eu falo que essa é uma peça que a gente faz assim super rápido, tá? Ela é muito vendável, muito mesmo. Foi sucesso de vendas no meu ateliê. Então vocês vão poder fazer uma renda extra, né? Quem estiver procurando por renda extra, então vocês vão conseguir fazer. E ela é muito fácil de fazer. Então vocês iniciantes conseguem fazer sim. Então aqui, ó, grudamos dos dois lados, forma esse tubo, tá? Gente, é praticamente a mesma coisa da Necessaire Box, tá? Muito prática, é muito fácil de fazer. Ok, a gente tem aqui o tubo. Vou vir aqui, ó, jogar o meu forro pra baixo, deixar ele aqui bem grudadinho, assim, na parte de baixo, pra ficar com esses dentinhos aqui livres, tá? Não pode ficar tecido aqui, ó, pegando nos dentinhos. Então a gente vai jogar ele pra baixo aqui, ó, o tecido de forro, e vamos passar uma costura aqui de um pé de máquina aqui, ó, rebatendo por cima da peça principal. Primeiro tem que trocar o calcador, né? Vamos voltar pro calcador original. O calcador de zíper não vai dar certo. Deixa eu cá. Então aqui, ó, segurando na parte de baixo, sempre puxando assim o forro pra não pegar nos dentinhos. A gente quer justamente que ele não suba depois, tá? Porque senão a bolsa não vai abrir e fechar. Ok, do outro lado a mesma coisa.
prontinho. Agora a gente vai usar aquela rendinha que a gente tinha separado aqui, ó. Olha o lado certo da renda, tá? Eu sempre falo isso com vocês. Se vocês não observarem, vocês podem posicionar a renda do lado errado e depois vai ficar um acabamento super feio pra cima, tá? Então, vamos observar isso aí. A gente vem aqui, ó, usando a linha que a gente passou aqui agora, essa costura de segurança que a gente rebateu, a gente vai posicionar a parte da renda que é de costurar em cima dela. Então a gente vai passar a costura com esse guia. Corta aqui o excesso e do outro lado a mesma coisa. Vamos colocar a rendinha. Ok. Então fica assim, ó, a peça com a rendinha, tá? Esse detalhe vai ficar lindo passando do lado do zíper na hora que a gente fechar. Vocês vão já ver como vai ficar lindo. Aqui, ó, nossa peça tá praticamente pronta. Ela já tá com forro, ela já tá com a parte da frente, já tá com rendinha. Vou colocar aqui, ó, uns fiozinhos que ficaram da renda. Às vezes fica esses fiozinhos. Então a gente vai vir agora colocar o cursor pra gente fechar essa peça, né, e dar o formato de bolsa. A gente vem aqui, ó, mede pelo lado de dentro, sempre na última aula ensinei pra vocês, então a gente vai vir aqui, ó, fechar aqui, dobra a peça pro lado de dentro, mede aqui, ó, as duas espuminhas pra elas ficarem na mesma altura. E aqui a gente vai vir e vai cortar esse zíper para eles ficarem do mesmo tamanho dos dois lados. Ó, agora o zíper tá juntinho aqui, os dois da mesma altura. Então eu vou vir aqui e vou passar o meu cursor. Se você tiver outra forma de passar cursor, de colocar cursor, você pode ficar à vontade, tá? É só para colocar mesmo o cursor na peça. Então pronto, aqui coloquei o meu cursor. Tá? A gente deixa o cursor no meio da peça. E aqui, ó, a gente vai vir agora e a gente vai fechar essa peça, tá? Vamos pegar aqui nossa alça. Ela vem com essa parte aqui que destaca. E isso aqui, ó, a gente vai usar agora, na hora de fechar a peça. Então eu vou tirar aqui dos dois lados. Deixar reservado aqui. Então eu vou vir aqui, ó, vou puxar aqui a peça pelo lado de dentro, tá? Porque aqui ficou um pouquinho de forro sobrando. Então eu vou puxar ela aqui, ó, sentindo essa espuma, essa parte principal da peça. Então eu vou puxar aqui e vou deixar ela bem retinha aqui, ó. E venho aqui no meio da peça, que eu peguei aqui, e vou dar um pique. É um cortezinho bem pequeno, só pra gente demarcar esse meio. Do outro lado eu venho e faço a mesma coisa, ó. Puxa. Pega aqui, ó. Dobra bastante. Vem e dá o piquezinho. Beleza. Aí agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vem aqui, ó, e vai unir esse zíper com o piquezinho que a gente fez, tá? Dos dois lados. A gente faz essa união e a gente vai posicionar, ao mesmo tempo, as nossas alcinhas. Então aqui, ó, você vê qual que é o lado certo da alcinha. E esse lado certo é o lado que vai ficar pra baixo. Por exemplo, os meus botõezinhos aqui, ó, que são o acabamento da alça, a parte certa deles é desse lado. Então eu vou posicionar eles desse lado, dessa forma aqui, ó, a parte certa pra baixo, tá? Por quê? Quando a gente desvirar, ele vai ficar assim. Então eu quero que isso aqui fique pro lado de fora, que é a parte bonitinha dos botõezinhos aqui, tá?
Então aqui, ó, eu já posicionei pra parte de baixo, tá? Eles vão ficar dessa forma aqui, ó. A parte de baixo, ela tem que ficar pra dentro do zíper, né? E a parte bonitinha pro lado de fora. Então aqui, ó, a parte bonitinha pro lado de fora. E a gente posiciona ele no meiozinho do zíper, assim, ó, bem centralizado. E você pode vir com um grampinho e posicionar aqui, ó, pra ele não sair do lugar. Então a gente vem, né, faz esse posicionamento. Não esquece de deixar o pique bem certinho com o zíper. Passa uma costura reta. Ó, passei uma costura reta aqui, ó. Pregando essa alcinha e fechando a peça aqui na lateral. Vou passar mais uma, que eu gosto sempre de passar 2 vezes, pra ficar bem seguro. Então aqui, ó, eu vim, fechei a peça, aí você vem com a tesoura, corta o lado aqui, ó, essa sobrazinha de tecido que ficou, ok. E agora eu vou repetir o mesmo processo do outro lado, tá? Pronto, ó, botõezinhos, parte bonitinha, fica pra cima do zíper, tá? Pro lado de cima. Lado de baixo, grudado no zíper, fica a parte que não é acabada. Então aqui, ó, eu venho com a parte bonitinha, posiciono ela pro lado de cima do zíper. Posiciono ela bem assim no meio do zíper. O pique por cima, como se estivesse em cima do zíper. E prega isso tudo aqui, ó, passando uma costura reta. Não esqueçam de usar os grampinhos e os alfinetes, tá? Se vocês tiverem dificuldade em fazer de forma livre. Ok. E vamos cortar aqui, ó, o excesso. Pronto. A gente fica com esse retângulo aqui, ó, no final. E esse retângulo, o que a gente vai fazer? Vamos fazer caixinhas de leite, tá? As caixinhas de leite, eu uso aqui, ó, uma régua que ela já tem esse quadrado, tá? Caixinha de leite é simplesmente isso. É a medida igual assim e assim que a gente vai fazer aqui, ó, no canto da peça. Então, nesse caso, se você não tiver, pode fazer com régua. Eu vou vir aqui e marcar 6 centímetros, tá? 6 centímetros pra cima, 6 centímetros pra baixo. As caixinhas de leite com 6 centímetros. De todos os 4 lados, tá? Nos cantos. Então a gente veio aqui, ó, fez as marcações. Eu fiz com caneta mesmo. Por que que eu fiz com caneta? Porque nós vamos colocar aqui, ó, por dentro, o viés. Então, não vai aparecer, tá? E a gente também vai refilar agora aqui, ó, cortar esses quadradinhos nas partes que a gente marcou. Então, praticamente não vai aparecer. Corta em cima do risco e tira esses quadrados, tá? Que a gente fez. Ó, tirou um quadradinho de um canto. Ó como fica. Essa é a caixinha de leite. Então, a gente vai fazer dos outros lados, tá? Essa é a caixinha de leite que a gente precisa para dar forma à bolsa. Ok, então aqui, ó, cortamos os 4 cantos de caixinha de leite que a gente tinha riscado. E agora a gente vai vir aqui e vai passar o viés, dando acabamento desse lado e desse lado.
Então aqui, ó, a gente vem, pega o rolo do viés, ou o tamanho de viés, né, que você tiver comprado. Compra 1 metro de viés que vai dar pra peça toda, tá? E ainda vai sobrar pra você usar depois. Então aqui, a gente pega e corta o tamanho aqui, ó, sobrando um pouquinho pros lados. Corta o tamanho que ficou isso aqui. E a gente vem, como eu tinha ensinado pra vocês, ó, vou ensinar novamente, pra ninguém errar. Ó, o viés, ele é dessa forma. Ele tem uma abinha que abre pra cá e uma abinha que abre pra cá. Então é o seguinte, dessas abinhas vão formar 2 vincos, que são 2 linhas assim, ó, da dobra. Essa linha da dobra, a gente posiciona em cima dessa costura que ficou esse canto nosso. Então a parte maior fica pra cá, pra peça, e a parte menor a gente posiciona no canto, tá? Em cima dessa linha de costura. E nós vamos usar essa linha que tá por baixo como guia, tá? Posiciona esse vinco por cima e vai usando a linha de baixo como guia, a costura de baixo no caso, ó. Eu vou costurando aqui, ó, por cima dessa costura de baixo, em cima desse vinco, dessa dobra, né, do viés, e por cima dessa linha. Então fica bem fácil de fazer. É só você usar esse guia. Então aqui, ó, aqui eu posicionei, passei por cima da linha que já tava essa costura dessa parte de cima minha, e aqui eu só vou vir e rebater do outro lado, ó. Tá assim, parte maior pra baixo, a gente vem, dobra aqui e rebate do outro lado com uma costura reta. Fica assim o acabamento. Lembrando, pessoal, que tudo é prática, tá? Da primeira vez pode ser que não saia tão legal quanto você queira, mas vocês podem ter certeza que vocês vão conseguir fazer. Treinem, peguem alguma outra peça, treinem também. Mas eu creio que aqui vai ser tranquilo pra vocês, porque é uma peça que não é muito grossa, é uma peça fácil de fechar com viés, de passar o viés, né? Então, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Faz devagar, faz com calma. Se tiver dúvida, olha o vídeo. Se tiver dúvida, volta o vídeo novamente, tá? Pra parte da explicação, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Ó, vinco. Eu posiciono esse vinco da dobra em cima da costura, tá? Parte maior pra dentro da peça. Sempre costurando reto, tá? Que não tem erro. Passa uma costurinha reta. E aqui, vamos fechar do outro lado. Também fazendo essa costura reta. Cortei de um lado, cortei do outro. Esses restinhos de viés que ficam, né? E aqui a gente vai fechar a nossa peça agora. Ó, vem aqui. Puxa aqui, ó, acerta e a gente vai fechar a peça, ó. A gente vem, passa uma costura reta, deixa retinho aqui, passa outra costura reta e faz isso em todos os 4 cantos. Eu vou colocar aqui na peça a minha etiqueta, aqui do ladinho, que é o lado certo da peça. E agora eu vou fazer nos 4 cantos também, passando essa costura reta, tá? Sempre usando um pé de máquina, hein? Não se esqueçam. O pezinho de máquina é a distância que tem o calcador, o fim do calcador, o calcador tá aqui. É o fim aqui do calcador com o fim da peça pra parte maior da peça, tá?
Essa é a medida de um calcador. Posiciono aqui do outro lado, do mesmo jeito. Pessoal, ó, fechamos a nossa peça. E aqui a gente tem duas opções. Ou deixar ela assim, ó, no formato box, eu vou até abrir para vocês verem. Esse é um modelinho que vocês também podem deixar essa bolsa. Eu também vendi muito desse jeito, tá? Saiu muito desse jeito, assim, ó, a bolsa box. Os dois modelos são lindos, são super modernos, são super estilosos. E aqui, ó, ficaria dessa forma. Ó. Ficaria uma bolsinha assim, quadradinha. Vocês podem deixar desse jeito e partir só pra parte do viés, que é finalizar, e depois colocar a alça e ser feliz. Ou a gente pode fazer mais uma costura e ela vai se transformar numa bolsa trapézio, tá? A bolsa trapézio. Então, vamos aqui, ó, pra trapézio. Opção trapézio agora. Opção trapézio, a gente volta aqui, ó, ela pro outro formato dela do avesso. A gente vai vir nesses cantos aqui, vamos dobrar ela aqui, ó, deixa esse canto aqui deitado, tá? Deita o canto. Pra eu mostrar pra vocês, eu vou ter que fazer assim, ó. Com o canto deitado, vocês vão vir com uma linha aqui, ó, marcando, faltando um dedo pra essa costura aqui do zíper que tá em cima. Vocês vão pegar aqui, ó, nessa diagonal, deixando um dedo. Vocês vão vir daqui até a parte de baixo, até encontrar essa costura aqui do fim, tá? Vocês vão, então, posicionar aqui, ó, como se fosse assim, ó. Como se ele fosse fazer um diagonal nessa parte da peça. Então, eu vou deixar aqui, ó, um dedo, tá? Um dedinho aqui sobrando. Venho aqui e faço esse diagonal nessa parte lateral, tá? Vou fazer uma aqui pra vocês verem como que fica. Ó, aqui, ó, estão vendo que eu fiz aqui 2 riscos, ó? É pra ele ficar bem igualzinho dos dois lados, ó. Então, eu vou vir aqui em cima desses riscos e vou costurar, tá? Dos dois lados aqui. Vou fazer isso dos 4 cantos e já venho mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, finalizei as costuras e agora eu tô refilando aqui, ó. Vamos refilar essas partezinhas que ficaram sobrando, que era do modelinho box, tá? Se vocês forem fazer o modelo box, que é o modelo quadradinho, então não precisa passar por isso aqui, ó. Não precisa fazer essas marcações, não precisa refilar. É só ir pra parte do viés. Então, aqui, ó, nós já temos o nosso trapézio. Ficou uma fofura. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, do outro lado, como que fica. Ó. Esse é o modelinho trapézio, tá? Fica muito vintage, fica muito estiloso. Olha aqui que lindeza. Esse é o modelinho trapézio. Então fica super vintage, super estilosa. Olha que lindeza. E aí a gente só coloca a alcinha.
Então aqui, ó, eu sempre desviro, eu sempre volto pra esse lado aqui, ó, pro lado certo, pra gente ver se ficou alguma coisinha sem costurar, tá? Então eu vou aqui, ó, voltar pro lado de novo, de dentro, virar ela de volta e vamos pegar aqui o nosso viés para dar acabamento e finalizar a peça. Quem ainda tiver com dificuldade no viés, vamos tirar essa dificuldade aqui agora. Vamos aprender a colocar o viés bem certinho. Então aqui, ó, eu venho com o viés, igual eu já ensinei pra vocês. Meço aqui, ó, deixando um dedo pra fora, nessas costuras, né, que é o formato do trapézio, assim como se fosse o reto, né, do formato box. Então a gente vem aqui, ó, com um dedo pra fora, mede aqui outro dedo pra fora. Então a gente faz essa medida aqui, ó, deixando sobrar um dedo de cada lado. Vem e corta essa medida. E a gente vai fazer mais 4 desse, ó, usando a mesma medida aqui. 2, 3 e 4. 3 e 4. 4 partezinhas de viés. Pronto, ó. Novamente, pega o vinco aqui, ó, da partezinha dobrada, posiciona em cima da costura que você fez, com a parte maior para a parte da peça, para a parte de dentro da peça, porque depois você vai pegar essa parte maior, girar e fechar ela aqui, ó, do outro lado. Então a parte maior, ela tem que ficar para a parte de dentro da peça, tá? Então aqui, ó, posiciona aqui, ó, o vinco para esse lado, faço uma dobra aqui, ó, pego aqui, dobro um pedacinho dele pra dentro, que é pra ficar bem acabado, ó. Pego o viés, dobro uma partezinha, menos que um dedo que a gente tinha feito pra dentro. Aqui, ó, ele é aberto. Dobro, fecho de um lado com aquele vinco e fecho do outro. Ele vai fechar como se você não tivesse nada. Então ele vai fechar e voltar para o mesmo formato. E assim a gente vai poder fazer o acabamento e não vai ficar sobrando viés cortado, tá? Então vamos aqui, posiciona o vinco em cima da costura. Ok. Então aqui, ó, a gente veio aqui, parte maior, passamos a costura dentro do vinco em cima da costura anterior e a parte maior a gente vai vir e fechar do outro lado. Só que essa parte aqui de cima, ela não pode ficar assim, né? Então a gente vai fazer igual fez em cima. Abre ela aqui do lado, dos dois lados, faz uma dobra, encaixando ela com o fim da peça, tá? Deixando do mesmo tamanho aqui, ó, pra não ficar sobrando viés. Volta ela pro formato normal e volta ela de novo pro formato normal do outro lado. Ok? Vocês vão fazer isso aqui. E a gente vai fechar o viés do outro lado, tá? Ó. Vem. Puxa aqui pro outro lado. E passa uma costurinha fechando o viés. Aqui, ó, fica desse jeito. De um lado e do outro. Olha como fica bem acabadinho, bem estruturado. Então o seu trapézio, ele vai durar mais, ele vai ficar mais bem estruturado por muito mais tempo do que se você fizesse sem viés, tá? Então vale a pena aprender a pregar o viés, por isso as peças ficam muito mais bonitas. Vou aqui de novo, dobro para fazer o acabamentinho, volto pro formato normal e volto pro formato normal. Começo aqui colocando o vinco em cima da costura. Ok? De um lado já foi, ó.
E agora do outro lado. Venho, faço o acabamento, dobro pra dentro, fecho de um lado, fecho do outro. Então o viés, ele é maleável, então você consegue fazer dobra com ele e voltar ele pro formato normal. Então tá pronto, ó. Finalizamos os 4 cantinhos com viés. Ela fica super bem acabada, ó, estruturada. Então aí você vai ter uma bolsa com um formato super estiloso, assim como a box fica linda, né? Então você pode aí optar pelos dois formatos, de bolsa. Eu acho que essa trapézio também fica um charme, fica muito estilosa. Ó. Que bolsinha mais estilosa, gente. É muito vintage, ela fica muito fofa. Um modelinho assim, mais retrô, né? A quadradinha eu já acho um modelinho mais moderno. E olha como ela fica uma fofura. Coloco em alcinha. E tá pronta a bolsinha, ó. Que coisa mais linda que fica. Super fofa pra você levar por aí. Você pode fazer com qualquer estampa, pode fazer pra combinar com qualquer roupa, né? Às vezes você vai sair, tá precisando de uma bolsa e não encontrou a bolsa perfeita, então você pode comprar um tecido e fazer uma bolsa combinando com sua roupa. Então, vale super a pena aprender. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tentem fazer. Qualquer coisa, chama no Instagram também. Segue a gente, chama no Instagram. Pode mandar pergunta aqui também, na caixinha de perguntas. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. A gente tem aulas super bacanas aqui, que é pra você iniciante, avançado, ideias legais, tá? Eu sempre tentando trazer pra vocês ideias novas e coisas que sejam fáceis de fazer, que vocês consigam reproduzir aí no lar de vocês. Então é isso. Nossa bolsinha trapézio ou box. E até a próxima aula.